a jornada do deserto. Já estão preparados para embarcarmos juntos nesta jornada? Creio que já estamos embarcando nesta jornada. E a nossa expectativa é chegar na terra prometida, a terra de Canaã. Terra que emana leite e mel, o que representa a palavra de Deus e a presença de Deus. Basicamente uma jornada de volta ao Jardim do Éden, aonde fomos expulsos. A humanidade pecou. É basicamente a jornada de volta à presença de Deus. O lugar chamado o Templo de Deus. Isso no Templo de Ezequiel, assim como em Apocalipse 21 e 22, vemos a Nova Jerusalém. A Bíblia nos dá diferentes perspectivas de como chegar até lá. E deste mapa e jornada, então passaremos de 10 acampamentos a uma e pensar no que aconteceu lá e o seu significado, assim como o significado de cada nome, como vários eventos. E, para começar, o nome Sukkot. Sukkot, de acordo com Números 33, versículos 5 e 6, diz que os filhos de israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sukkot. E partiram de Sukkot e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Em Êxodo fala de como eles saíram de Sukkot, e Sukkot significa floresta. Desculpe, significa a festa das tendas. Temos na cultura judaica a festa das tendas, ou a festa do tabernáculo. A Sukkot significa tabernáculo ou tendas que eles fizeram. Eles estenderam as tendas. Esse é o significado de Sukkot. Em Êxodo capítulo 12, versículo 37 a 38, os israelitas foram de Ramsés até Sukkot. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Quem são esses muitos estrangeiros? Esses muitos estrangeiros eram gentios que viviam entre israelitas. Eles seguiram os israelitas ao sair do Egito. Eram os rebeldes e egoístas que causaram com que os israelitas murmurassem e desobedecessem no deserto. Eram pessoas que não tinham nenhum conceito daquilo que era a terra prometida ou a aliança de Deus. Qual era o propósito dele ao sair do Egito? Saíram do Egito porque naquele momento parecia que Moisés era um grande homem. Usou para ajudar os israelitas a vencer a Faraó, assim como todo o Egito. Politicamente, economicamente e socialmente, parecia que era mais benéfico seguir a Moisés. Nós não devemos, mas muitas das vezes caímos na ratoeira de trazer conosco as multidões estrangeiras na nossa jornada. Faz com que cometamos o pecado e murmuremos contra Deus. Essa jornada de fé para com Deus. Nessas pessoas, em Números capítulo 9, aliás, capítulo 11, versículo 4, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e dizer: se tivéssemos carne para comer. Muitas vezes houve que os israelitas murmuraram no deserto, se contra Deus, e os que os instigaram a isso foram os rebeldes e que estiveram no meio deles. Característica dos rebeldes. A minha oração é que não olhe para as pessoas na igreja e diga aquele fulano, mas aquele fulano são os rebeldes. Que características dos rebeldes em você, assim como em mim?
precisamos remover de nós. A primeira característica dos rebeldes é que viviam para satisfazer a sua própria gula. Foi que os israelitas começaram a murmurar quando eles não tinham água, quando eles não tinham comida. Não temos o que nós desejamos. São desejos carnais. Focamos nos desejos carnais, é isso que nos causa com que murmuremos. Eles queriam a carne, isso significa desejos mundanos, ou seja, prazeres mundanos. Não tem nada a ver com ser vegetariano ou carnívoro. Eu gosto de carne. Quando eles queriam carne, eles diziam: nós não temos nossos desejos, não temos nossos prazeres. Que tipo de prazeres? Original, carne, significa nós não temos o desejo do nosso coração. O que queriam dizer com isto? Tinham agendas diferentes com as de Deus no que tem a ver com as comidas. 3. Eles envolveram os israelitas nos desejos carnais. Rebeldes eram como a serpente no jardim do Éden, que fez com que a humanidade caísse. A do diabo e da serpente é fazer com que as pessoas que creem em Deus voltem-se a si mesmo e pensem que eles são o centro da vida. São os desejos deles que devem ser cumpridos. Deus era o centro na vida de Adão no jardim do Éden. Eles não tinham problemas no jardim do Éden. E Satanás virou a situação, fez com que eles olhassem para si como o centro. Deus não quer que vocês comam do fruto desta árvore, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. De repente estava a dizer, é que eu me importo muito com a vossa vida, e Deus só se importa com Ele mesmo. Diz, vocês deveriam fazer isto por vocês, e não por Deus. Assim criamos uma separação entre nós e Deus, e no lugar de Deus colocamos as nossas próprias vidas e desejos. E devemos olhar para nós quando estivermos a reclamar de qualquer coisa, a murmurar por algumas faltas ou por dificuldades na vida, que isso arruína a nossa fé. É que comecei a olhar para mim, minha vida como o centro, e deixar Deus como o centro. Isto causou a desobediência dos israelitas no deserto. Causou com que muitos morressem no deserto. Eles começaram bem com o guião de Deus, mas trouxeram junto com eles os rebeldes. Nada pelo deserto é o lugar de fazer com que estes rebeldes caiam para fora. E a nossa vida na igreja é o lugar onde somos ajudados, através do processo da santificação, a confiar mais em Deus. Para fora todos os ídolos do Egito. Os dizem, mesmo que Deus tenha tirado os israelitas do Egito, levou 40 anos para tirar o Egito dos corações dos israelitas. Nós podemos ter saído do mundo, mas a questão é, será que o mundo saiu de nós? Lembra-se dos israelitas no Monte Sinai, quando eles estavam à espera de Moisés que descesse da montanha? Estava fazendo? Estava em comunhão com Deus, na presença de Deus, recebendo as duas pedras da lei de Deus, a própria palavra de Deus. Fosse entregue aos israelitas, mas os israelitas disseram, Moisés não está descendo, então vamos fazer para nós os deuses. E liderarão de volta ao Egito e fizeram o bezerro de ouro. Bitos passados do Egito surgiram e levaram o lugar de Deus nas suas vidas. Então, os hábitos do Egito que temos quando estamos desesperados
quando estamos em dificuldades, quando já não temos opção de onde ir. Mas uma outra coisa que eu me apego a ela, além de Deus. Continuaremos esperando em Deus, mesmo que a resposta de Deus pareça demorada. Mesmo que pareça que Moisés nos abandonou, ou seja, que pareça que Deus nos abandonou. Somos capazes de esperar no Senhor. O acampamento seguinte é Etam. Êxodos capítulo 13, versículo 20 a 22. Os israelitas partiram de Sucot e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui Deus mostra aos israelitas que estou caminhando convosco. Sou eu que tomo conta de vocês. Este curso mostra como os israelitas saíram de Goshen para o Monte Sinai, e é o decurso em que eles reclamaram e murmuraram demais. Eles não sabiam como viver com Deus. Eles tinham apenas o hábito de escravatura no Egito. Eles traziam hábitos da dependência de meios e formas egípcias. Não conheciam a Deus. Então, este é o tempo em que Deus está permitindo a eles que o conheçam. Que eles murmuram, Deus perdoa, Deus providencia. Murmuram acerca de comida, Deus dá-lhes a comida. Eles murmuram acerca da água, Deus lhes dá a água. Esta jornada é muito importante porque vemos muitos sinais onde os israelitas são apresentados a Deus, Deus se revela a eles, manifesta-se a eles, até a chegada no Monte Sinai. Eles recebem a lei. Depois deles receber a palavra, as expectativas de Deus para com eles mudam. Apocalipse capítulo 1 descreve os pés de Jesus como pilares de fogo. Imagina o pilar de fogo caminhando com eles. É Jesus caminhando com eles. Foi como se fosse um milagre, porque este pilar do fogo fazia com que a noite fosse igual ao dia. Eles é como se não tivesse a noite. Sim, eles tinham tempo de dormir, mas Deus era a luz na sua escuridão. Sei que experimentaram isso quando começaram a andar com Jesus. Mesmo que as coisas começassem a escurecer, Jesus era sempre luz. É a lâmpada que brilha nos nossos caminhos. Qualquer situação teria me deprimido, em qualquer situação teria desistido, qualquer situação eu teria abandonado a fé. Mas é o Senhor que me dá a luz. Ele me protege, Ele me lidera. De 600 mil homens, além de contar crianças e mulheres. O número fala do censo que foi feito no Monte Sinai dos soldados acima de 21 anos, apenas de homens. Homens que podiam ir à guerra. Mais de 600 mil homens. Incluindo crianças e mulheres, as estatísticas dizem que poderiam chegar a ser mais de 2 milhões de pessoas. Imagina um acampamento para 2 milhões de pessoas. Por até mais de 6 milhões de pessoas aqui. 2 milhões é 1/3 de toda a nação. Onde é que poderíamos acampar? Uma de nuvem ia adiante dele e encontrava o lugar apropriado
para que eles acampassem. A coluna de nuvem eram a proteção da liderança de Deus. Eram a proteção que nunca foi tirada. Eram a proteção de uma segurança absoluta. Então, esta bênção do pilar do fogo e a coluna de nuvem será na sua vida. Este lugar entre Migdol é o lugar de quando os israelitas, antes dele atravessar o Mar Vermelho. Aqui Deus liderou os israelitas por lhes dizer que voltassem para trás. Êxodo 14, versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante do Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Antes de Migdol, pessoas que eram espertas teriam um problema com isto, nesta primeira jornada. Por quê? Pergunta, afinal, para onde vamos? Eles deveriam ir a Canaã. E irei perguntar qual é o caminho mais rápido. E poderia mostrar esse caminho que entra dos filisteus, ou entra da terra dos filisteus. Tempo. Levaria talvez uma semana ou no máximo 10 dias. Não 40 anos. Aconteceu que quando Faro que o povo oísse, Deus não os liderou através do caminho da terra dos filisteus, que esse caminho era o mais rápido, porque Deus disse, senão as pessoas mudam os seus pensamentos. Quando se depararem com guerra, eles voltam para o Egito. Sabia que eles não tinham fé suficiente para tomar esta rota. Deus parece nos liderar por um caminho que não é mais prático, não é mais lógico, que só dá voltas. Vou dizer, de acordo com os meus cálculos e a minha lógica e experiência, deveríamos tomar esta rota. Deus está a nos liderar de um caminho errado. Às vezes, Deus não nos dá satisfações, mas veja, é o caminho da terra dos filisteus. Tempos, o exército mais forte eram os filisteus. Que tomassem esta rota deveriam ter a fé pela qual poderiam conquistar e vencer os filisteus. Deus disse, e senão o povo mude o seu pensamento ao ver a guerra e volte para o Egito. Deus parece que nos lidera através de caminho de dar voltas, porque Ele vê que não temos a fé suficiente para tomar uma rota direta. Evitar este problema. E deixaram o primeiro cruzamento, chegaram a Sucot e eles talvez esperavam que Deus lhes levasse por este caminho. Ficou distante, mas poderia se ir através deste caminho. O caminho de Sor. Deus faz. Eles lhes levam até aqui. As pessoas começam a ficar preocupadas. Desculpa Moisés perguntar, mas para onde vamos mesmo? O que acontece? Ele lhes leva até aqui. Veja que o que o pilar do fogo e aquilo que é o pilar da coluna da nuvem faz. Está lhes levando num caminho errado. Estou muito feliz porque temos a coluna do fogo, temos aqui a coluna da nuvem, mas o que está a acontecer, o mais importante é me levar num caminho certo. Lhes diz para vir até Pi-Hairot e diz que voltem-se, façam um U. Filhos de Israel voltaram para trás e acampar em Pi-Hairot. Haviam passado um pouco e ele diz, diga a eles para voltar e acampar em Pi-Hairot, ao pé do mar.
Mas qual é o problema aqui? É que o Faro já está lhes perseguindo aqui. Do capítulo 14, versículo 7, mostra que os egípcios haviam preparado 600 carruagens e as carruagens dos egípcios com todos os oficiais sobre eles, como se fossem 10 divisões. Nesta situação, qual seria a sua resposta? Deus nos trouxe para aqui porque não havia sepulturas suficientes no Egito. Deus nos trouxe para aqui para nos matar. Onde está o leite e o mel? Onde está o conforto? Onde está a solução dos nossos problemas? Onde está o gozo e a satisfação? Não há nada. Agora temos que temer a morte. Se estivéssemos no Egito, não teríamos este medo. Que estavam a dizer os israelitas. Por que Deus os levou para o Mar Vermelho? Para mostrar o milagre de Deus. Não conheciam a Deus e Deus está lhes mostrando quem Ele é. Em Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. 2. Para afundar o exército do Egito. O versículo 28 diz: porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Logicamente pode dizer, mas isso é tão cruel. Mas o exército egípcio é o que persegue eu e a você. Os prazeres que nos perseguem. Sabe que muitas das vezes que nós sentimos confortáveis em nos submeter, obedecer a Jesus. Quando estamos em problema e Jesus vem, nos socorre e faz com que possamos crer mais, ser fortalecido mais nossa fé em Jesus. Muita gente é salvo no ministério da cadeia, no ministério do hospital. A casa do evangelho é lá onde as pessoas já descobriram que não são nada, que estão desesperados, que não têm outra ajuda além de Deus. Os israelitas tinham um problema que era o Egito. Mesmo que não parecia que se preocupasse com isso e eles queriam voltar para o Egito. Viveram no Egito sob a escravatura, eles clamaram a Deus. Manifesta, salva-nos, redime-nos. Veio e ouviu este clamor, tomou nota dele e voltou e lembrou-se da sua aliança com Abraão e Jacó. O Egito era o problema que estava lhes perseguindo, mesmo quando eles puderam sair dele. O problema que não nos larga, mesmo quando eu comecei a seguir a Jesus. Uma vida pecaminosa, o meu caráter pecaminoso ou os meus tipos de divertimentos, tipos de problemas continuam nos perseguindo. E manifesta e afunda todos esses problemas, todos esses instrumentos que Satanás usa para me perseguir. Que eu e você possamos atravessar o Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho é a entrada no deserto, quer dizer, o mar fecha depois e você não tem como retornar. O Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 10 que isto é o batismo. Do Novo Testamento é como o batismo. Foram batizados em Moisés no Mar Vermelho. O batismo de nós sermos batizados, colocando a nossa vida em Jesus Cristo e decidir não mais, independentemente do que aconteça, voltar atrás. Que nós inteiramos completamente o nosso passado e a nossa vida pecaminosa. Para mostrar que Deus é o Senhor. Versículo 4 diz: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército,
e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Pode não fazer sentido nem lógica para nós, mas ele é para mostrar aos nossos inimigos, assim como a nós, que ele é Deus, soberano sobre toda a criação. 4 é porque Deus havia planejado se encontrar com eles no Monte Sinai. Quer dizer, é que em Êxodo capítulo 3, versículo 12, quando Deus falou com Moisés da sarça ardente, o versículo diz, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É este monte? É o Monte Horeb. É o outro nome para o Monte Sinai. Concretamente, Deus diz a Moisés que este é o ponto de encontro. Se você libertar os israelitas, nos encontramos aqui. É predeterminado que se encontrasse com os israelitas naquele ponto de encontro que é o Monte Sinai. Importante não é chegar na terra de Canaã, onde tem leite e mel, mas sim que me encontre pessoalmente com Deus. Ver a sua palavra, o seu amor. Própria vida, qual é o foco? São as bênçãos. Aquilo que vem dos desejos e mentes, fortalezas do Egito. Entre muitas religiões, muitos estão atrás da religião que vai lhes abençoar. Cristianismo, pessoas estão lá porque querem a bênção. Eles querem a saúde, querem o dinheiro, querem riquezas, querem a segurança. Eu estou ali porque quero a minha própria paz. Que são essas bênçãos dos quais Deus fala? Não, essas são partes da bênção mencionadas por Deus. Sempre nos dá, sempre que necessitamos delas. A bênção é aquela de conhecer a Deus, ser capaz de caminhar com Ele e comungar com Ele. Às vezes nós temos expectativas erradas, objetivos errados. Crê em Jesus Cristo para que seja um milionário. Jesus para que possa viver mais 5 anos. Bom, os planos de Deus, onde está a vontade de Deus? Deus é o nosso relacionamento com Ele. Capítulo 4, Deus diz a Faraó, através de Moisés, que Israel é o meu filho, é o meu primogênito. Se importa muito com o relacionamento aqui. Os israelitas, por causa da influência de multidão estrangeiras, ou seja, os rebeldes, viraram fogo para o leite e mel. Me preocupo com o meu conforto, me preocupo com a minha liberdade. Estou apenas preocupado com os meus próprios benefícios. Eu que viraram as suas atenções para as suas próprias vidas por causa dos rebeldes. O que Jesus fez em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta foi a experiência do Mar Vermelho. Eles agradaram-se de Deus. Miriam organizou um grupo coral e cantaram e dançaram para Deus. Experimentaram este milagre maravilhoso e salvação. É a verdadeira alegria que experimentamos quando colocamos para trás aquilo que é o mundanismo e decidimos seguir de verdade a Jesus. Foi o fim da jornada do deserto, era apenas o início. Tempo dura esta bênção. Lembra a última vez que o seu pastor pregou esta passagem? Por quanto tempo esta alegria dura? Abençoado. Qual foi a última vez que foi grandemente abençoado? Se realizado, está cheio de alegria,
poderá saltar, vai tocar até os céus por causa desta grande bênção que está acontecendo. Mas isso acontece e dura quanto tempo? E você está no culto da igreja, termina o culto da igreja, sai para casa, já terminou. Estar com o seu marido ou com a sua esposa ou com os vossos filhos. Israelitas, o próximo acampamento foi Mara. Os israelitas estavam sofrendo de sede. Só tinham 3 dias que haviam passado do Mar Vermelho. 3 dias depois que atravessaram o Mar Vermelho, chegaram em Mara. Havia água nesta jornada. Dia sem encontrar água e chegam no lugar, encontram um lago de água e todos saltam, entram ali e eles começaram a reclamar contra Moisés quando descobriram que a água era tão amarga para se beber. Amarga aqui significa aquela água que não pode engolir, só dá para cuspir para fora. Coisa que você orou por ela, sentiu muita falta dela e parece que você está recebendo uma resposta de Deus. Porque não é o que você esperava, o que possa engolir. Lembra-se que apenas 3 dias passados ele recebeu um milagre que ninguém mais recebeu. Um milagre bem incrível. E imagina que caminhamos do Mar Vermelho, no seco, a água se dividiu para a esquerda e para a direita. E realmente podemos ver isso através dos gráficos dos computadores. Mas imagina você estando ali. Se lembrar desta graça maravilhosa que Deus te proporcionou, ou vai apenas pensar e deixar tudo para trás porque tem a necessidade de água, necessidades físicas na minha vida. A minha segunda-feira até o sábado, sendo que domingo é o dia da adoração. O que é o mais importante? O que bate no seu coração? É a vida de segunda-feira a sábado. Problemas que depara-se com eles desde segunda-feira a sábado. Recebi as bênçãos no domingo, mas isso não tem nada a ver com a minha sede hoje. Eu peço água de Deus e me dá água amarga. O que aconteceu em Mara é muito importante para nós, assim como para os israelitas no deserto. Os israelitas foram guiados pelo pilar do fogo e a nuvem por 3 dias para chegar num lugar onde encontraram amargura. Isso parece com a vida. É o mundo. Vezes por crer em Jesus, o mundo deixa de ser o nosso paraíso. Pensaram que vão a sua jornada pelo deserto seria muito boa por causa do braço miraculoso de Deus. Continuará a fazer esses milagres cada momento de suas vidas. Deus está lhes treinando. Deus está obrando o seu crescimento na fé. Em Deus, mesmo que haja amargura. Certamente, quando eles descobriram que a água não era boa para se beber, este povo que estava louvando a Deus, dançando para Deus, começaram a murmurar. Que é isso? Porque isso se parece muito comigo. Depois de me ver a pregar assim e volto para casa, encontro os meus filhos e fizeram aquilo, mas aquilo, e tenho que mudar o tom. Nos lembrar, não podemos ser igual àquele peixe que tem uma memória de 3 segundos. Vive numa bola e saindo dali e bate no outro e volta para o mesmo lugar. Uau! Estou num lugar novo, mas está na mesma bola. Porque tem uma memória de 3 segundos. Se esquece com rapidez. Os israelitas têm uma memória de 3 dias. Só em 3 dias se esqueceram das bênçãos de Deus, voltaram-se a focar nas suas necessidades. Nos lembrar. É por isso que nos séries da história da redenção,
a passagem-chave é Deuteronômio 2, versículo 7. Lembre-se o que Deus fez nos dias antigos. Deus está a nos pedir para nos lembrar das bênçãos que já nos deu, das vitórias que já nos deu, de como Ele solucionou os nossos problemas. As murmurações dos israelitas não pararam do tempo de Êxodo para o tempo de suas mortes no deserto. A palavra murmurar em hebraico é lun, significando o murmurar, o reclamar, o chorar com voz alta. Significa culpar as outras pessoas e a Deus por causa da sua situação. A oração faz com que as pessoas percam a habilidade de julgar as situações corretamente. Se ver a murmurar, talvez deveria prestar atenção no que você faz ou diz. És tão irracional, dando as coisas para se dar a razão. A razão vem das atitudes de autocentrado. A razão é muito contagioso. Ande juntos com as pessoas que gostam de murmurar. Eles vão te contaminar, vão te contagiar. Podes crer que tu e eu não sejamos as pessoas que espalham este vírus de murmuração. É mais perigoso do que o vírus de coronavírus, com que eles morressem no deserto. A murmuração. Elim é o próximo acampamento. Foi o primeiro lugar que encontraram a boa água. O que aconteceu em Mara? Sabemos que Deus falou a Moisés para que lançasse um ramo naquela água. Tornou-se doce. E este ramo simbolizava a cruz, simbolizava a madeira. Sempre que encontramos na amargura, ao invés de começarmos a reclamar, devemos procurar esta madeira, procurar a cruz que vai mudar essa amargura em doçura. E quando ele transforma a amargura em doçura, e Jesus disse para amar os teus inimigos, você muda esse ódio que tem pelos seus inimigos em amor, e isso torna-se doçura na vida. Que colocaremos o Cristo na amargura das nossas vidas. Na Bíblia, lá em Apocalipse, fala de uma estrela caindo, fazendo com que a água seja amarga. Ele sai e chega a Elim. Foi o primeiro lugar onde encontraram uma boa água, usada a 10 km do sul de Mara. Da hoje como Wad Gadandel. Era um oásis com muitas fontes e poços. 12 poços de água e 70 palmeiras. Chegam a alcançar 25 metros. E representam a fonte de água desconhecida. Sempre que vamos a um poço, lá vamos encontrar água, onde vamos eliminar a nossa sede. Mente representa a igreja. Palmeiras representam a água, a bênção, a vitória na festa dos tabernáculos, onde orava-se para que Deus os abençoasse com a água. Representa a prosperidade e a maturidade dos justos. Representa a vitória. E eles chegam a Elim e tiveram um bom tempo ali. O problema que surge é que eles acabam a comida ao longo do Mar Vermelho. O que acontece por um espaço de 30 dias, e toda a comida que os israelitas trouxeram do Egito acaba pelo caminho. Eles já começaram a murmurar que eles estão quase a morrer da fome no deserto de Sin. Pouca comida no momento em que eles acamparam ao lado do Mar Vermelho. De Sin não é porque
e eles pecaram. A palavra sin significa aquelas plantas espinhais, plantas de espinhos. Quando a comida dos israelitas acabaram, eles começaram a falar contra Deus e as suas palavras eram como espinhos para Deus. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Deus pode dar o pão? Foi como se fosse um sarcasmo para com Deus. A nossa fé e a nossa vida são duas coisas muito diferentes. Algo espiritual, mas quando volto-me para a minha vida, é algo totalmente diferente. A reclamar que Deus pode preparar uma mesa no deserto. Então, Deus tendo ouvido isto, Deus mandou aquilo que são as nuvens em cima e abriu aquilo que são as portas do céu e fez chover o maná sobre eles. Todos os dias no deserto tiveram a comida. Tempo nos permitir de colocar o calendário para ver por quantos anos eles comeram maná no deserto. São as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus. Sempre nós murmuramos, reclamamos e muitas das vezes Deus providencia. O que não acreditamos, Deus intervém e ajuda-nos. É o maná. Jesus, quando veio a esta terra, disse que eu sou o pão que desceu dos céus. Beberam o maná, era tão saboroso e eles poderiam cozinhar ou assar. Eles gostaram disso, poderiam cozinhar de várias formas possíveis. Ele mandou que apanhasse por 5 dias para cada dia, mas no sexto dia apanhasse uma porção duplicada, que significava que comeriam 2 dias. E se apanhar no sétimo dia, descansasse. Ele mandou que quando eles apanhassem durante os 5 dias, deveria apanhar uma porção suficiente apenas para aquele dia e não reservasse para o dia seguinte. O que aconteceu é que eles foram golosos e apanharam mais do que o suficiente. Gostaram disto, a comida dos céus. E Jesus disse: não vivereis de pão apenas, mas de todas as palavras que procedem da boca do Pai. Já provou a doçura da palavra de Deus? Que pode a chamar do pão da vida. Pão significa comida. Pode dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a tua comida diária. É o teu maná. Que todos aqui que estão aqui não por causa da obrigação, porque têm o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Têm provado o sabor da palavra de Deus. É esta palavra, o lahem, a comida cotidiana para si. A come todos os dias. Comeram e gostaram muito, mas imediatamente começaram a usar só semana. Começaram a não gostar mais. E se cansaram do maná. Será que não é isso que acontece consigo? Nos primórdios, estamos lá animados a ler, a gostar da palavra de Deus. Mas de repente, já estamos cansados. Não nos interessa mais. Tinha aquele gosto, eu tenho que comer esta palavra. Mas já vejo, tem seminário ali, tem estudo bíblico ali, tem aqueles encontros de oração ali, tem cultos de domingo, tem vigílias. Deus, mas isto é muito, pá. Isso já é demais. E as pregações do pastor não mudam, só fala todas as coisas, é muito repetitivo. Eu já decorei todas as pregações do pastor.
eu até possa predizer o versículo que ele vai usar. Sentimos profissionais em ouvir a palavra. A questão que te coloco é: será que é ainda a palavra de Deus delicioso para ti? Ainda tem tempo de a comer diariamente e sabe que se não a comer vai adoecer, assim que como quando não comemos bem a comida física, os nossos corpos são enfraquecidos. A reclamar que não temos comida, não temos o que comer. Será que já reclamou que eu não tenho palavra para comer? Os sintomas que o teu corpo apresenta quando não come por 3, 5, 7 dias. Será que reconhece os mesmos sintomas no seu homem espiritual quando não come a palavra por tanto tempo? A palavra é o alimento cotidiano para ti. Pensa acerca de Dovka e a luz. E esses são os lugares que eles permaneceram. Os lugares em que Deus teve que lhes dizer: vamos sair, vamos sair. Parece que eles permaneceram lá e estavam a se deliciar com maná, já não queriam sair dali. A luz significa moer. Números que eles estavam cozinhando, estavam fazendo bolos, biscoitos, a gostar, estavam a cozinhar. Foram os dois lugares em que eles gostaram desta comida. Depois chegam a um lugar chamado Refidim, um acampamento que vamos falar dele hoje. Refidim. Refidim originalmente era como um oásis, era um lugar com abundância de água. Sofreu uma grande seca no tempo em que os israelitas chegaram. Grande expectativa. Muitas das vezes, quando temos grandes expectativas, somos desapontados. As orações do povo tornaram-se piores por causa desse problema de água. E brigaram com Moisés. Brigar significa lutar de forma a matar alguém. Ele já estava a pensar em apedrejar o Moisés. E o Moisés clama a Deus. E Deus responde a ele: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horeb, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Acerca desta água, mais tarde no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Águas, mais tarde, Jesus explica que são águas do Espírito Santo. São as águas que nos permitem entender a palavra. Uma pedra espiritual que os seguia. Como é que você acha que os seguia? Os escritos judaicos dizem que havia uma pedra que cobria-os enquanto eles viajavam pelo deserto. Eles dizem que havia uma pedra que andava com eles, quer dizer, girando. O apóstolo Paulo refere-se a Jesus Cristo, que providencia estas águas para nós e continua andando conosco. Continua providenciando a água. E deste momento, Kadesh Paneia, os israelitas a reclamar pela água até aí. Durante o espaço de 38 anos, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra é a rocha que providencia esta água para nós.
Prendeu a rocha e a água fluiu dela. É suficiente para que cerca de 2 milhões de pessoas bebessem e fizessem tudo quanto eles queriam realizar com a água. De tudo quanto Deus providenciou para eles, a água, a comida, a cobertura que você gasta por mês para tudo isso. E a água, não apenas água para beber, a água para tomar banho, a água para lavar, cobertura, o acampamento, todos esses custos. A provisão de tudo isso para mais de 2 milhões de pessoas. E Deus estava lá continuamente a providenciar. A calcular isso em dólar. Ixi, muito dinheiro. E Moisés chamou a este lugar Massa ou Meribá. Massa significa um lugar de provações. Meribá significa um lugar de brigas. Pessoas tentaram a Deus e brigaram contra o seu servo, o Moisés. Vamos pensar um pouco acerca disto. Houve 2 pedras que providenciaram a água para os israelitas no deserto. Um deles em Kadesh e um deles em Refidim. O primeiro estágio da jornada do deserto e o segundo no último estágio da jornada do deserto. De Deus em Refidim foi de bater na rocha. Mas as instruções de Deus em Kadesh foi de falar com a rocha. É interessante notar que o nome hebraico para esta rocha é diferente para os 2 lugares, e mesmo que faria a mesma coisa. Era a mesma rocha. A rocha é chamada de Sur em hebraico, significando que seja a rocha da terra, seja pedregulho. A segunda rocha é chamada de Selá, significando penhasco ou penhasco na rocha. Já esteve em Israel, não sei se já esteve no Jordão, onde há um lugar chamado Petra, um lugar onde há penhasco de pedras e esconderijos, em que as pessoas que eram fugitivas iam se esconder. Sur é apenas um pedregulho. Vemos que a primeira pedra tipificava a primeira vinda de Cristo, pela qual deveria ter água nela, era através de ferir a pedra, que significaria a crucificação de Jesus Cristo. Na segunda vez, ou no segundo, Deus instrui a Moisés para que não fira, mas sim fale com a pedra. Deus, na sua ira, ele fere a pedra, ou seja, bate na pedra, e é por isso que Deus diz que ele pecou contra Deus. Deus bate 2 vezes na pedra. Vamos pensar na nossa jornada desértica. Os israelitas estão quase a chegar no Monte Sinai, onde Deus lhes espera, e de facto Deus estava caminhando com eles. E onde Deus lhes dá a lei, a palavra de Deus. É um assunto de um estudo muito longo, por isso não vamos entrar nele agora. Vamos ter mais uma sessão hoje, onde vamos resumir e trazer as lições que podemos tirar nestes 10 acampamentos. E é de fazer uma pequena oração. Teremos um intervalo. Amado Pai, através desta pequena jornada de Sukkot a Refidim, coisa aconteceu que reflete a nossa vida de fé. As coisas que fizemos e ainda estamos fazendo. Ajuda-nos a ver que está conosco nesta jornada.
Não é por causa de alguma falha, não é por causa das nossas escolhas ou escolhas de outras pessoas. É o Senhor que está nos liderando nesta jornada. As dificuldades e a amargura, nós cremos que o Senhor colocou lá para o nosso amadurecimento e crescimento na fé. Precisamos te encontrar e viver ao Senhor. Mesmo através de fome, dificuldade, sede, tipo de crises, ajuda-nos a agradecer, a aprender, a oferecer ação de graça para o Senhor. E possamos deixar de murmurar. Haverá maravilhosas bênçãos de aprender a caminhar com o Senhor. Ajuda-nos a caminhar nesta jornada sabendo que o Senhor está conosco. E agradecemos a graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.